20 anos. 7.300 dias sem um único minuto de atraso. Joaquim nunca faltou a um compromisso, nunca tirou licença médica e nunca deixou um erro passar despercebido. Ele era o coração invisível da Torre Valente, o homem que guardava os segredos que mantinham aquele império de pé. Mas, naquela manhã, ele descobriu que, para o novo patrão, 20 anos de lealdade não passavam de um custo a ser cortado. O que o jovem herdeiro não sabia era que, ao descartar o velho funcionário, ele estava puxando o pino da granada que destruiria seu próprio castelo. A chuva batia com força contra as vidraças do 40º andar, transformando a metrópole lá fora em um borrão cinzento e hostil. Dentro do escritório monumental, o ambiente era gélido, controlado por um sistema que não admitia falhas. Joaquim permanecia imóvel, sentado na poltrona de couro diante da mesa de carvalho que um dia pertenceu ao seu mentor, o falecido fundador do Império Valente. Seus olhos, cansados mas afiados, observavam Ricardo Valente, o herdeiro de 30 anos que agora ocupava aquela cadeira com uma arrogância perigosa. Ricardo não olhava para o homem à sua frente. Ele girava uma caneta de ouro entre os dedos, enquanto analisava gráficos de produtividade em um tablet. O silêncio na sala era cortante. Joaquim ajustou o relógio de pulso, presente que ganhará por seus 10 anos de casa, que marcava exatamente 8 horas da manhã. Durante 2 décadas, aquele era o momento exato em que o trabalho começava sob o seu comando. Mas hoje, a jornada seria diferente. 20 anos é muito tempo ocupando o mesmo lugar, Joaquim, disse Ricardo, com um tédio ofensivo. O mundo mudou. Estamos na era dos algoritmos e da agilidade radical. Você é uma peça analógica tentando rodar em um sistema digital. É pesado, é lento e, para ser sincero, é caro demais para o que entrega hoje. Joaquim não desviou o olhar. Sua voz saiu calma e firme. Eu nunca faltei um dia sequer, Ricardo. Estive aqui quando seu pai sofreu o infarto que o tirou do comando. Fui eu quem limpou a sujeira dos desvios de verba que quase mancharam o nome da sua família. Eu conheço os alicerces deste império melhor do que qualquer gráfico de desempenho. Ricardo finalmente levantou o olhar. Havia um desprezo juvenil em seus olhos. É exatamente por isso que você está sendo desligado hoje. Você conhece demais. E pessoas que conhecem demais acabam se achando donas daquilo que não lhes pertence. O seu bônus de rescisão já foi depositado. Há uma caixa de papelão sobre a sua mesa. Você tem 10 minutos antes que sua credencial seja invalidada pela segurança. A demissão foi fria e sem qualquer rastro de humanidade. Joaquim levantou-se lentamente. Ele não implorou. Caminhou pelo corredor de vidro, sentindo o olhar dos funcionários mais novos. No fundo da sala, Vitor, o novo diretor de tecnologia, exibia um sorriso triunfante. Ele era o braço direito de Ricardo, o homem que prometera substituir a intuição de Joaquim por linhas de código. Próximo à saída, Isabel, a secretária executiva, observava a cena com as mãos trêmulas. Ela fora treinada por Joaquim e sabia que aquilo era um erro histórico. Joaquim chegou à sua mesa, guardou o retrato da falecida esposa e sua caneta de estimação. Mas, antes de fechar a caixa, tateou um fundo falso sob a última gaveta. Seus dedos encontraram um pendrive de titânio, oculto e alimentado com informações confidenciais durante anos. Na recepção, o segurança Marcos tentou disfarçar o constrangimento. Joaquim o ajudara quando a filha dele precisou de uma cirurgia. Sinto muito, seu Joaquim. Eu não queria ver isso. Não se preocupe, Marcos, Joaquim respondeu. O prédio é lindo, mas as vigas estão podres. Eu só não queria estar dentro quando o teto caísse. Joaquim saiu para a calçada molhada. Caminhou até um café do outro lado da rua, sentou ao fundo e conectou o dispositivo ao notebook. Ele sabia que Ricardo estaria celebrando com o Dr. Maurício, o advogado corrupto da empresa. Eles acreditavam que tinham removido o último obstáculo. Mas Joaquim era o guardião do protocolo de emergência do velho Valente. O fundador confiara a Joaquim uma missão secreta: proteger o legado, ou destruí-lo se Ricardo se tornasse uma ameaça. O telefone de Joaquim vibrou. Era uma mensagem de Isabel. Ele aprovou a fase 4. Ignorou o relatório de instabilidade do solo. Joaquim,
Ele vai causar uma catástrofe para embolsar subsídios. Joaquim tomou um gole do café amargo. A fase 4 era uma barragem construída sobre solo movediço. Ricardo desviava o dinheiro da segurança para contas em paraísos fiscais. Milhares de vidas dependiam daquela estrutura. Você me descartou porque eu era pesado, Ricardo, sussurrou Joaquim. Agora, vai descobrir o verdadeiro peso da gravidade. O homem que nunca faltou acessou um servidor fantasma que Vitor ainda não detectara. Em minutos, viu as provas, contratos falsificados por Maurício e códigos alterados para ocultar as falhas. A porta do café abriu e o doutor Maurício entrou. Ele sentou-se sem ser convidado. Você esqueceu algo na sua gaveta, Joaquim, disse Maurício, em tom de ameaça. Ricardo quer saber por que você guardava as chaves do cofre pessoal do pai dele. O cofre não contém dinheiro, Maurício. Contém verdades. E eu teria medo de quem as lê. O advogado sorriu com frieza. Você não é mais ninguém. É apenas um desempregado. Entregue a senha ou não terá uma casa para onde voltar esta noite. Joaquim olhou para o relógio. 8h30. Pela primeira vez em décadas, ele não estava em sua sala, mas nunca se sentirá tão poderoso. Ele sabia que Isabel monitorava a conversa através de uma escuta que ele plantara no envelope de Maurício. O problema de vocês, Joaquim disse, levantando-se, é que acreditam que o poder está no topo. Mas o poder real está em quem conhece as fundações. E eu acabei de remover o pilar principal. Joaquim saiu, deixando o advogado furioso. A caçada começara. Ele tinha contra si o herdeiro, o advogado e o gênio da tecnologia. Mas Joaquim tinha 20 anos de observação silenciosa. Caminhou para o metrô, mas seu destino não era sua casa. Foi ao cartório central, onde um testamento selado aguardava. Um documento que Ricardo acreditava ter destruído, mas que Joaquim protegera. O confronto estava apenas começando. O cartório central de São Paulo era um edifício de pé direito alto, onde o som dos passos ecoava como batidas de martelo. Joaquim caminhava com a caixa de papelão debaixo do braço, ignorando o frio que ainda subia pelas suas roupas úmidas. Ele sabia que o Dr. Maurício não demoraria a avisar Ricardo sobre o encontro no café. A partir daquele momento, cada minuto era uma contagem regressiva para sua segurança. Ele parou diante do balcão de mármore e solicitou o envelope número 402, mantido sob custódia perpétua. O tabelião, um homem idoso que conhecia Joaquim há décadas, retirou os óculos e olhou para ele com preocupação. O velho valente me disse que, se você viesse buscar isso, o mundo estaria pegando fogo lá fora, Joaquim. O incêndio já começou, Arnaldo. Só estou aqui para garantir que as pessoas certas se queimem. Com o documento em mãos, Joaquim sentou-se em um banco de madeira nos fundos do cartório. Ao abrir o lacre de cera, ele não encontrou apenas números ou divisões de bens. Encontrou a cláusula de inaptidão por conduta. O falecido fundador fora brilhante. Se ficasse provado que o herdeiro colocou a empresa em risco criminal ou estrutural, o controle passaria imediatamente para um conselho de interventores, com Joaquim como o voto de Minerva. Mas havia algo mais, um anexo manuscrito que Joaquim nunca tinha lido. O texto dizia: Joaquim, meu filho herdou minha ambição, mas não minha consciência. Se ele tentar construir a barragem da fase 4, saiba que o solo não é o único problema. O dinheiro que ele vai usar para isso já foi roubado de mim antes mesmo de eu morrer. Procure pelo código Cimento Fantasma. O celular de Joaquim vibrou. Era Isabel novamente. A voz dela, em uma mensagem de áudio rápida, estava carregada de pânico. Joaquim, o Ricardo descobriu que o servidor fantasma foi acessado. O Vitor está rastreando o sinal agora mesmo. Eles sabem que você não foi para casa. O Dr. Maurício acionou uma equipe de segurança privada. Eles estão indo para o cartório. Joaquim fechou o envelope e levantou-se. Ele viu um carro preto parar bruscamente na frente do edifício. 2 homens de terno escuro desceram, comunicando-se por rádios de pulso. Ele não tinha como sair pela frente. Com a calma de quem planejou cada detalhe de sua vida por 20 anos, ele caminhou em direção aos arquivos mortos do cartório,
um labirinto de prateleiras que levava a uma saída de serviço usada apenas para descarga de papel. Enquanto se esgueirava pelas sombras, Joaquim acessou o sistema da empresa pelo celular. Ele precisava de uma distração. Vitor, o gênio da tecnologia de Ricardo, estava monitorando as portas digitais, mas Joaquim conhecia os atalhos físicos. Ele acionou o alarme de incêndio da Torre Valente remotamente, usando uma falha de hardware que ele mesmo se recusará a consertar anos atrás, justamente para uma emergência como aquela. Lá na torre, a 40 andares de distância, o caos se instalou. Ricardo, que estava gritando ordens para Vitor, foi interrompido pelo som ensurdecedor das sirenes e pelo acionamento dos chuveiros automáticos. Computadores de milhões de reais começaram a ser banhados por água. O que é isso, Vitor? Desliga essa droga agora. Berrou Ricardo, protegendo o seu tablet. Eu não consigo. Gritou Vitor, as mãos voando sobre o teclado. É um comando de baixo nível. Está vindo de dentro da central física de incêndio. Alguém abriu o painel manual. Enquanto Ricardo lidava com o escritório inundado, Joaquim saía pelo beco lateral do cartório, entrando em um táxi que ele já havia deixado agendado. Ele precisava de um lugar seguro para analisar o cimento fantasma. Ele sabia que esse termo se referia a uma rede de empresas de fachada que Ricardo e o Dr. Maurício usavam para lavar o dinheiro desviado das obras públicas. Joaquim chegou a um apartamento pequeno e antigo na Zona Norte, um imóvel que ele mantinha em nome de um primo distante e que ninguém na empresa conhecia. Lá, ele espalhou os documentos sobre a mesa. A peça final do quebra-cabeça estava ali. A barragem da fase 4 não era apenas uma obra perigosa. Ela era o túmulo de provas de um crime ainda maior cometido por Ricardo 5 anos atrás. Naquela época, um engenheiro que se recusará a assinar os laudos da barragem havia desaparecido. A polícia arquivara o caso por falta de provas, mas o velho valente deixará uma nota. O corpo dele não sumiu, Joaquim. Ele faz parte da fundação. O horror atingiu Joaquim. Ricardo não era apenas um ladrão corporativo. Ele era um assassino. E o Dr. Maurício era quem garantirá que o crime permanecesse enterrado sob toneladas de concreto. Agora, Joaquim entendia por que foi descartado com tanta pressa. Ricardo estava prestes a iniciar a fase final da obra, o que significava cobrir para sempre as provas que Joaquim agora estava prestes a revelar. O silêncio do apartamento foi quebrado por uma batida forte na porta. Joaquim congelou. Ninguém deveria saber daquele endereço. Ele pegou uma faca de cozinha, a única arma que tinha, e se aproximou da entrada. Pelo olho mágico, ele viu o rosto suado e aterrorizado de Isabel. Ele abriu a porta e a puxou para dentro. A secretária estava com o uniforme da empresa encharcado pela água dos chuveiros automáticos e pela chuva. Como você me encontrou? Joaquim perguntou, a voz tensa. Você me ensinou a ler os registros de táxi da empresa, esqueceu? Ela ofegou. Joaquim, o Ricardo enlouqueceu. Ele ordenou que o Vitor destrua todos os backups físicos hoje à noite. Se você não agir agora, a prova do que ele fez com o engenheiro vai ser coberta por concreto amanhã de manhã. O lançamento da base principal foi antecipado para 6 horas. Joaquim olhou para o relógio. Eram 8 da noite. Ele tinha 10 horas para impedir o crime perfeito. Isabel, você ainda tem acesso à sala do servidor central? O Vitor mudou as senhas, mas ele não mudou os protocolos de resfriamento. Se a gente superaquecer a sala, o sistema abre as portas por segurança. Joaquim sorriu. O velho analógico tinha um plano. Ele ia usar a própria tecnologia de Vitor contra ele. Mas havia um problema maior. O Dr. Maurício já tinha colocado um preço pela cabeça de Joaquim no submundo da cidade. Eles não eram mais apenas executivos. Eram alvos. Vamos precisar de mais alguém, disse Joaquim. Alguém que conheça as estradas até a barragem e que não tenha medo de se sujar. Ele pegou o telefone e discou para Marcos, o segurança que ele ajudara no passado. O jogo agora saía dos escritórios de luxo e ia para o canteiro de obras, onde o concreto escondia segredos de sangue. Ricardo, na Torre Valente, olhava para o monitor de segurança frustrado. Ele sabia que Joaquim estava com o testamento. Ele sabia que o tempo estava acabando. Maurício, Ricardo disse ao telefone, a voz trêmula de ódio,
Eu não quero o Joaquim preso. Eu quero que ele desapareça na fundação daquela barragem, junto com o que sobrou do engenheiro. Faça o que for preciso. A guerra estava declarada. Joaquim, o homem que nunca falhou em 20 anos, estava prestes a cometer o seu maior erro, ou a sua maior jogada. Ele ia invadir o canteiro de obras mais vigiado do país para desenterrar um morto e derrubar um império. A noite sobre o canteiro de obras da barragem era uma sinfonia de máquinas pesadas e refletores de xenônio que cortavam a escuridão. O cheiro de terra molhada e diesel queimado pairava no ar. Ricardo Valente não estava no seu escritório de luxo. Ele caminhava pela lama, usando um capacete branco impecável que contrastava com a sujeira ao redor. Ao seu lado, o Dr. Maurício observava os caminhões betoneira que se enfileiravam como soldados prontos para o ataque final. O lançamento da base começa em 3 horas, disse Maurício, conferindo o relógio de ouro. Depois que essas 10.000 toneladas de concreto caírem naquele fosso, não haverá tribunal no mundo capaz de encontrar o que o seu pai tentou esconder. O segredo do engenheiro morto será apenas parte da fundação. Ricardo sorriu, mas o seu triunfo foi interrompido pelo toque do telemóvel. Era Vitor, gritando do outro lado da linha. Ricardo. O sistema de resfriamento da sala de servidores na torre foi invadido. Alguém está a forçar uma sobrecarga térmica. As portas de segurança vão abrir-se automaticamente em 5 minutos. Se alguém entrar lá, terá acesso físico aos backups que ainda não apagamos. É o Joaquim. Rugiu Ricardo. Como é que ele está em 2 lugares ao mesmo tempo? Maurício, mande os seus homens para a torre agora. Mas Joaquim não estava na torre. Ele estava a menos de 200 metros de Ricardo, escondido na cabine de um caminhão de suprimentos antigo, conduzido por Marcos, o segurança. Isabel estava ao seu lado, com um portátil ligado a um hotspot satelital. Fora ela quem programara o ataque térmico à torre como uma distração. O plano de Joaquim era simples e suicida. Enquanto Ricardo enviava os seus capangas para o escritório vazio em São Paulo, Joaquim invadiria o centro de controlo do canteiro de obras para parar as betoneiras. Marcos, quando eu der o sinal, bloqueie a rampa de acesso com o caminhão, instruiu Joaquim, a voz firme. Isabel, tu precisas de entrar na rede local da barragem. O sensor de pressão do solo ainda deve estar lá. Se o ativarmos, o protocolo de segurança trava o despejo do concreto automaticamente. Joaquim desceu do caminhão e moveu-se pelas sombras das estruturas de aço. Ele conhecia aquele projeto desde o primeiro desenho técnico. Sabia que havia um ponto cego nas câmaras de segurança perto do gerador principal. Com uma agilidade que desafiava os seus 55 anos, ele escalou a torre de controlo. Lá dentro, o operador de turno foi surpreendido por um vulto que emergiu da escuridão. Joaquim não usou violência. Apenas mostrou o crachá de diretor que Ricardo esquecera de confiscar fisicamente. Ordem de suspensão imediata por falha estrutural, código valente 0. Mentiu Joaquim com uma convicção absoluta. O operador, confuso e intimidado pela autoridade do velho guardião, hesitou. Mas antes que Joaquim pudesse tocar nos comandos, a porta foi derrubada. Não era a segurança. Era o Dr. Maurício, segurando uma arma com a mão trêmula, mas decidida. Eu sabia que não resistirias a vir pessoalmente, Joaquim, disse o advogado, com um sorriso cruel. Tu sempre tiveste essa mania de ser o herói moral desta empresa. Mas a moralidade não paga as contas. Ricardo entrou logo a seguir, ofegante, com os sapatos de marca cobertos de lama. Ele olhou para Joaquim com um ódio que transcendia o dinheiro. Tu estragaste tudo, Joaquim. O meu pai amava-te mais do que a mim. Ele deixou-te as chaves do reino porque sabia que eu o destruiria. E sabes que mais? Ele tinha razão. Eu vou destruir tudo, começando por ti. O teu pai não me deixou as chaves para eu ser dono de nada, Ricardo, respondeu Joaquim, aproximando-se lentamente de Maurício, ignorando a arma. Ele deixou-me as chaves para eu ser o juiz. E o veredito acaba de sair. Nesse momento, Isabel, escondida no caminhão, enviou o comando final. Não foi um alarme de segurança. Foi uma transmissão em massa. Joaquim tinha configurado o sistema para que, assim que o sensor de pressão fosse atingido, todos os documentos do cimento fantasma,
As fotos do corpo do engenheiro na fundação e as gravações das ameaças de Maurício fossem enviados para o Ministério Público, para a imprensa e para os telemóveis de todos os operários do canteiro. Lá fora, centenas de telemóveis começaram a apitar simultaneamente. Os operários pararam as máquinas. O silêncio que se seguiu foi mais aterrador do que o ruído das betoneiras. O que é que fizeste? Gaguejou Ricardo, vendo as notificações a subirem no seu próprio tablet. Eu nunca faltei um dia em 20 anos, Ricardo, disse Joaquim. E hoje, no meu último dia, eu fiz o trabalho mais importante da minha vida. Eu trouxe a verdade à superfície. Maurício, percebendo que o jogo acabará, tentou fugir, mas foi bloqueado por Marcos e por uma multidão de operários revoltados que cercaram a torre de controlo. Ricardo caiu de joelhos, vendo o seu império desmoronar-se num ecrã de cristal líquido. A polícia chegou ao amanhecer. Joaquim permaneceu sentado num fardo de vigas de aço, observando o sol nascer sobre a barragem que nunca seria terminada. Ele entregou o relógio de pulso ao oficial de justiça, o último vínculo com a família Valente. Acabou, seu Joaquim? Perguntou Isabel, aproximando-se dele. Para eles, sim, respondeu ele, levantando-se e limpando o pó do fato simples. Para mim, é apenas o primeiro dia de férias em 20 anos. E, pela primeira vez, eu não tenho pressa de chegar a lado nenhum. Joaquim caminhou em direção à saída, sem olhar para trás. A torre Valente podia cair, o concreto podia rachar, mas o homem que nunca faltou estava finalmente livre. A história do seu Joaquim prova que ninguém deve ser subestimado. Após 20 anos de dedicação, ele foi descartado como lixo, mas usou seu silêncio e inteligência para derrubar um império corrupto e revelar a verdade. Se você gostou dessa reviravolta e acredita que a justiça sempre prevalece, inscreva-se no canal agora, deixe seu gostei e comente o que achou da lição que ele deu no patrão. Sua participação é fundamental para continuarmos trazendo histórias impactantes como esta. Até a próxima!